A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus, sou o irmão Lorival, faço parte aqui da comunidade cristã no Brasil. Deixar bem claro aos irmãos que somos oriundos também do ministério, da congregação, muitos de nós viemos de lá, cada um com as suas razões, seus motivos e seus ideais, né? E na comunidade, irmão, como a nossa origem é de lá, alguns ainda têm alguns hábitos, né, criado no ministério. Então, mais do que um bate-papo, né, conversando, porque muitas outras pessoas cristãs não entendem, né, certos linguajar, né. Então, existe até um dicionário, irmão, da linguagem do pessoal da CCB, né? Será que na comunidade é a mesma coisa? Minha parte não, né, irmão? Mas sempre tem um e outro que usa ainda esse mesmo palavreado, né? Jargões. E no meio dos crentes evangélicos, né? Vamos dizer, na congregação. E também estou falando agora da comunidade também, né? No Brasil. É comum algumas palavras, expressões, irmão, que não são facilmente compreendidas para os demais evangélicos. Só os que pertencem ali desse local, né? Ele tem esse entendimento de saber o que significa. Já em uso há muitos anos, irmão, que serve como uma forma de identidade pessoal do povo ali. Vou reunir aqui algumas perguntas assim, comum. Quando um crente pergunta para o outro, irmão, qual é a sua comum? Ele está se referindo à igreja habitual de costume, né? Onde ele toma a ceia, né? Normalmente essa comum é a mais próxima da casa dele. Então tem que ser a mais próxima da casa dele, que é a comum. Então geralmente se pronuncia apenas a palavra comum no lugar de comum congregação. Então não tem. Qual a sua comum? Aí é uma palavra assim, um pouco vaga, né? Porque pode dar interpretação a outras coisas, mas quando alguém fala comum, ele está se referindo, né, com dois crentes conversando, da mesma denominação, CCB, está se referindo até ao local que ele congrega. Na comunidade ainda alguns continuam com esse linguajar, né, irmão? Onde que é a sua comum, irmão? Congregar, né? A palavra congregar significa participar dos cultos, né? Aí talvez seja uma fala até um pouco compreensível, né? Usa muitos vamos dizer, umas formas conjugadas, congregamos, congregai, congregou, né? Então usa essa palavra congregar, é normal no meio nosso. A irmandade, já está falando a irmandade, né? Irmandade, logicamente que tem vários tipos de irmandade, mas a irmandade que você está se referindo, ela é a irmandade dos membros da denominação, né? Então, pode ser uma fraternidade. Essa palavra irmandade, ela pode ser usada em vários sentidos de raiz de até religião ou de comunidades, assim por diante. Mas na congregação, a irmandade é o povo, né? O povo que pertence a ela. Ele usa uma palavra recolher. Deus recolheu, né? Quando fala Deus recolheu, é sinal de morte, né? Se diz a alguém que expira, estando firme na fé, e Deus recolheu aquela alma para o seu reino. É o mesmo que dormir no Senhor. Então, recolher já está falando pessoas que faleceu, que morreu perseverado na fé. Daí não tem problema, isso é testemunhança, né? O momento do culto, irmão, testemunhança. Então, o pessoal de todas as igrejas, o que significa isso? É o momento que as pessoas, vamos dizer assim, onde os membros podem contar as bênçãos, os milagres, né? As maravilhas que alcançam da mão de Deus, né? É o ato de levantar e contar ao povo, né? É um testemunho, né? Então, testemunhança, essa é a forma, o linguajar. E continua falando lá, continua. Os irmãos vieram de lá, então continua falando essas mesmas coisas. Testemunhado, se diz da pessoa que ouviu o evangelho segundo a pregação da congregação, né? Não é testemunhado, tem que ser o testemunhado da igreja, né? Da denominação. E geralmente está indo na congregação, mas não se batizou.
Algumas pessoas da comunidade fazem isso, talvez ainda faz, meu irmão. É errado, mas faz. Continua com essas ideias assim. Graça, irmão, aqui está o perigo. Favor imerecido de Deus, mas que normalmente os crentes associam com a sua denominação. Um erro gravíssimo, uma heresia praticada, pecado grave isso aí, meu irmão. Pecado e heresia, tirando todo o mérito de Jesus e falando que chamar na graça é batizar na congregação. Deus chamou na graça, é batizar lá, é ser membro lá do ministério. Outro erro gravíssimo, né? Chamar na graça, tá falando que a graça é Cristo, né? Você foi chamado por Cristo, né? Então, esses erros continuam, são heresias praticadas, né? Infelizmente, né? Então são os pecados de heresia. Agora tem um outro também, que é muito usado nos grupos WhatsApp, talvez você que já tenha contato com os irmãos oriundos de lá. Cair da graça, irmão. Olha aí, cair da graça. A graça é Cristo. Se a pessoa cair da graça, dá a entender que seria de Cristo. Não. É cometer um pecado, normalmente, geralmente é sexual, né? Que é o pecado mais grave que eles consideram. E perder a liberdade de membro. Então, cair da graça é você adulterou, fornicou, alguma coisa nesse sentido, né? Que é um pecado grave, então ele fala caiu da graça. Então você já não é mais crente. Você já morreu espiritualmente, né? É a forma que eles têm de entender nas escrituras. Coisa essa que eu combato, né? Porque não há nada impossível para Deus. Eu não prego que as pessoas são perdoadas assim, né? Uma coisa como boa noite ou bom dia. Não. A pessoa se arrependendo e ele encontra a misericórdia de Deus, né? Então, logicamente, quem comete uns erros desses, ele tem que se arrepender sinceramente diante de Deus, para que Deus assim, né, o perdoe, né? Nasci na graça. Aí, irmão, é aquele lado tradicional, que ele nasceu na igreja que referida que ele fala que é a congregação, né? Ele não nasceu na graça que é Cristo, nasceu no ministério que ele pertence. É outra falácia, irmão. Isso aí é criancice, né? Mas nascer na graça é isso aí. Muitos filhos que nasceram dos seus pais já eram crentes na congregação, então eles costumam dizer que nasceu na graça. O correto era ser nasci num lar cristão, ou nasci de pais crentes. Não, ele falou que é na graça, porque a graça é tido com um nome, com uma denominação. Se eu ver o irmão falando isso lá na comunidade, já falo um monte, irmão. Falei, irmão, para com isso. Isso é criancice. Obra de Deus. É outro erro gravíssimo, né, irmão? A obra de Deus, alguns entendem que é o sistema religioso. Cada congregação, ou fosse na comunidade, teria a comunidade. E isso aí nós não entendemos. E, pelo menos eu descarto esse pensamento. A obra de Deus, está bem claro, Jesus falou, que faremos para fazer a obra de Deus, né? Crer naquele que enviou, né? Então, isso aí é totalmente errado. Ficar sem liberdade, isso na igreja, está sem liberdade, na verdade está na disciplina, irmão, no outros ministérios, né? Não poder mais chamar hinos, orar, testemunhar, essa é a punição que tem os que estão sem liberdade. Testemunhar na igreja, se for ministro, não poderá executar nenhum serviço religioso por quebra da doutrina, né? Então não pode pregar a palavra, não tem a oração. São as punições internas. Despedir os jovens quando vão se casar, eles costumam despedir na reunião de jovens. Quer dizer, a pessoa vai casar, então despede a mocidade, é o último culto. É uma forma até carinhosa, né? O último culto da reunião, que participa como solteiro. Então vai fazer a despedida, né? Tá? Agora levar e trazer saudação. Quando um membro vai visitar outra comunidade, alguns costumam levantar e dizer, desejam levar saudações para aquela irmandade, querida irmandade, ao povo, responde com amém, né? Traz com a santa paz de Deus, né? Querendo dizer que sim, da mesma forma pode trazer saudações de outras igrejas. Então a pessoa traz, levar e trazer a saudação da paz de Deus. Descer as águas quer dizer que a pessoa foi batizada, ser batizada nas águas. É um linguajar muito usado. Irmão, desceu as águas, criatura, irmão. Outra ofensa
porque todas as pessoas que não são da instituição, ou se for da comunidade, também são testemunhadas e usadas há muito tempo, como já saiu do ensinamento para não ser usada. Então, já tentei ensinamento sobre isso. Isso é errado, irmão. Chamar as pessoas, se é criatura, uma pessoa foi uma pessoa inferior. Não. Isso aí é uma forma que eles usavam, que de certo modo ofende as pessoas, né, irmão? Ensinamentos são os tópicos, são os ensinos das doutrinas internas dos conselhos de anciões, que distribui ao ministério, que são passados nas igrejas, nas leituras, sobre as mudanças de algumas coisas que estão acontecendo na igreja, né? Então, esses são ensinamentos, né? Aceitar, irmão, outro erro gravíssimo, né? Aceitar é qualquer pessoa que não seja lá da congregação. Não pertence a CB, muitos ainda utilizam internamente a se referir aos crentes de outras igrejas. Na sua frente ele não fala, né? Se chama de irmão, né? Mas quando você vira as costas, chama de ser sectário, né? Na comunidade nós não chamamos isso aí porque nós temos outras pessoas de outros ministérios como nosso irmão em Cristo. Isso aí foi colocado, graças a Deus, não mantemos esse erro evangélico da origem que nós viemos, né? Revestido, se diz ao irmão, irmãos cheios de virtude, né? Fervoroso, né? Então, revestido é isso, irmão revestido. Receber a promessa é o dom de novas línguas. Outra a promessa, aquela promessa lá do dia de Pentecostes, né? Eles entendem que isso aí, mas não é aquela lá, que a pessoa pode falar línguas inteligíveis que aquelas, os varões falaram em línguas, né? Que em outros idiomas, né? Mas eles entendem que estão achando a glossária, né? Estão falando uma glossária de línguas e não interpreta, também está nisso aí. Apesar que lá, dia de Pentecostes, né? Não foi isso aí. Selado com a promessa, recebeu o dom de novas línguas. É só ser selado, né? Foi selado com a promessa do Espírito Santo, né? Totalmente contrário das Escrituras. Todo crente, quando crê no Senhor Jesus, realmente, né, tem essa vida transformada, ele já tem um selo de propriedade de Deus, tem um selo do Espírito Santo. Agora eles colocam que ser selado é falar em língua. Outro erro absurdo. Manifestação, né? Manifestação alguém pouco usada, se diz de várias pessoas falando em novas línguas. Então os movimentos, aqueles falatórios de novas línguas, diz que é manifestação com muito fervor. Na verdade do que ser, no sentido que de correto seria manifestação do Espírito Santo, né? Mas na prática se diz que a pessoa está manifestando. Estranha está a expressão, uma expressão que é usada, né? Servo de Deus, são todos crentes que obedecem a Deus, mas geralmente é aplicado aos irmãos do ministério. A paz de Deus, a PDD, né, se refere a uma saudação abreviada, a paz de Deus. É usado em bate-papo do WhatsApp, né? É o mesmo como uma forma de comunicação via internet, né? Amados irmãos, alguns fala que nome de Deus tem que escrever letras maiúsculas, quanto mais abreviado. Tem irmão que não aceita, mas é comum os irmãos abreviar. São questões. Então é complicado, irmão. Certos costumes, para o pessoal que é de lá, a gente até compreende, entende, mas tem algumas coisas aí que é gravíssimo. Chamar os outros de aceitar, chamar os outros de criatura, né? São uns linguajar impróprios que não tem base bíblica, né? As questões do selo da promessa, são coisas que só interna é encontrado dos ministérios oriundos de lá. Então, realmente é dessa maneira. Se alguns estão lá 100 e poucos anos, eles aperfeiçoaram nesse linguajar, nesses jargões, e você escuta isso aí nas rodas de bate-papo, de WhatsApp, ou na rua, eles comentando, passando, né? Se refere a essas coisas que foi falado. Amados irmãos, o importante é que Jesus morreu por todos nós, independente de onde você seja da congregação, da comunidade, da Assembleia de Deus, Deus Amor, sei lá, qual ministério que você esteja. Importante que você tenha fé no Salvador, fé no Cristo,
fé nas promessas de Deus, crendo na sua morte, na sua ressurreição, que Ele deu a sua vida e ressuscitou, que Ele transformou a sua vida, que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, que você faz parte do corpo da igreja de Cristo. Isso aí eu entendo. Naquele dia vai existir só uma esperança. Você vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Louvado seja Deus. Eu espero que os irmãos entenderam. Não é uma crítica, né? Mas é uma observação. Se você ainda está nesses rudimentos aí, nessas fantasias denominacionais, sai dessa, irmão. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão mais cultas, aprendendo mais o Evangelho, e às vezes você vai com esse linguajar interno aí nas rodas de bate-papo, vai acabar sendo zombado, né? Com razão, né? Falando essas coisinhas tolas, né? Caiu da graça, não está na graça, aqui é o caminho, é só aqui que salva. Irmão, são coisas de pessoas que não evoluíram espiritualmente. Se o seu ministro está falando isso ainda, o seu ancião, fala: irmão, para com isso aí, irmão. Isso é coisa de fantasia, apesar que ele vai ficar bravo, né? Mas se você tiver coragem de falar para ele: irmão, para com essas coisas, isso é coisa infantil, cair da graça, não está mais na graça, não está mais no caminho, essas coisas de pessoas que não têm entendimento da palavra. Que Deus abençoe. Espero que você não fique bravo comigo não, né? Eu já falei muito isso aí, irmão. Chamei muitos outros seitários. Aí eu vi um pessoal da outra igreja, lá o seitário da Assembleia de Deus, seitário da Deus Amor, cego pastor. Nós falávamos tudo isso. O povo que fala, né, irmão? Mas eu, graças a Deus, eu me libertou. Hoje eu tenho um prazer de conversar com os meus irmãos aí, que é da Assembleia, que é Deus Amor, de outros ministérios, né? Claro que os anos de outro ministério ainda marca algumas coisas, mas Deus está me purificando, libertando de todas essas coisas, né? Principalmente ter eles como meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Me libertou dessa... Oh, meu Deus do céu, quantas vezes, né? Para o irmão ter uma ideia, é tanta maldade assim, que a maldade não era a maldade da pessoa, mas é a forma de se comunicar. É até maldosa. Uma vez o irmão passou na rua, né? Nós estávamos fazendo um serviço numa casa na laje lá. Aí o irmão passou: ô irmão Rocha, paz do Senhor, né? O irmão que estava comigo fazendo um serviço, né? Numa laje que estava fazendo. Aí o irmão Rocha veio falar: amém, irmão, a paz do Senhor, a paz de Deus. Ele falou assim: você passeou aonde, né? E todo mundo deu risada, rapaz. Eu me lembro que até eu dei risada, né? E hoje, lembrando essas coisas, são coisinhas pequenas, nós humilhando nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Isso não pega bem, irmão. Então eu falei isso aí. Se você ainda tem esse hábito, larga disso aí, irmão. Isso não agrada a Deus. Esse é o bate-papo. Que Deus abençoe a todos. Todos fiquem na santa paz de Deus.